Olá, sobre a última enquete do Instagram, ela falava: em uma estrutura de concreto armado, um engenheiro novo percebe que mesmo sem vento, todos os pilares têm uma força cortante. Então ele dimensionou uma estrutura, analisou a estrutura sem o vento e sem o vento todos os pilares já têm uma força cortante no modelo do software que calculou. Ok? 4 respostas diferentes, né? No caso, questão 87 mais 164 mais 210 mais 114, nós temos 575 respostas. A primeira, então, foi falar o quê? Como a gente falou, rigidez dos pilares incorreta, né? 87 sobre 575, teve 15% das pessoas que falaram que a rigidez dos pilares incorreta que fez com que os pilares tivessem força cortante neles, tá? E a questão é, fiz 3 modelos aqui, ok? Tá? São 3 modelos diferentes, beleza? Tá? A estrutura é a mesma, tá? É a mesma viga, mesmo pilar e tudo mais. Aqui embaixo, mesma profundidade e tudo mais, tudo igual, mesmo viga baldame. O que eu modifiquei foram as configurações apenas, tá? O que está acontecendo aqui? Nesse pórtico de baixo, ok? Ele está com 8 barras 12.5, estribos de 8 milímetros e falhando, ok? Esse pilar aqui tem uma cortante, ok? Até demonstrar a cortante total dele aqui, mas a questão é que esse pilar aqui tem 3.9 toneladas de força de cortante, beleza? Então esse pilar tem cortante, ele está falhando, beleza? Aqui em cima, por que está falhando? Basicamente porque eu não modifiquei as configurações de rigidez do software, ok? Porque as configurações de rigidez do pilar do software realmente modificam esse comportamento, ok? Inclusive o software, o CPCAD, até a versão 2020 não tinha a possibilidade de modelar com oficina de módulo, inflação e tudo mais. Agora vem, na verdade até tinha, mas era um método diferente. Mas a questão é que muitas vezes era modelado errado porque a pessoa não entendia o que estava acontecendo, tá? Aqui tem um outro pilar, ok? E esse pilar aqui, ó, esse pilar aqui está com um erro, né? Ele está com um erro de estribos de 8 cada 14 e falhando na cortante. Aqui o pilar de cima, ele não está falhando, ele está com a taxa de aço mínima. Significa que ele não tem cortante? Não, tá? Eu corrigi a rigidez dele, mas o que aconteceu foi que ele continua com cortante, ok? Por que ele continua com cortante? A cortante é menor agora, estava em 3, quase 4, agora foi para menos que 2, metade da cortante. Por quê? Porque eu corrigi a rigidez da cortante dele. A questão é o software veio errado, eu configurei o software, mas não eliminou a cortante, ok? Tá? Quando você configurar o software adequadamente, na questão da rigidez dos pilares, não vai eliminar a cortante, vai continuar com a cortante. O que vai acontecer é reduzir a cortante, tá? Mas a cortante que vai ter como base se proporcionar a rigidez. Então, quem falou isso aqui, incorreto, tá? Se eu tivesse falado que ele está com uma cortante muito elevada, aí sim, pode ter sido por rigidez dos pilares incorreto. Mas não foi o caso. Foi perguntado se tem cortante ou não, ok? Pergunta, a resposta B, efeito de segunda ordem configurado errado. E a questão é que, o que é o efeito de segunda ordem? Eu tenho um prédio, o prédio recebe uma carga de vento, ele deforma e a deformação gerada pelo vento vai aplicar um momento defletor adicional no nosso prédio, ok? Uma maneira que você pode imaginar é que nem quando você tem um desenho do Chaves que ele tenta equilibrar uma vassoura. Se a vassoura está perfeitamente estável, beleza. Quando a vassoura começa a cair, como ela saiu do prumo, ela vai tender a cair de vez, ok? Essa é a questão base de segunda ordem. Mas a questão é que ele analisou sem o vento. Então, se ele analisou sem o vento, não importa o que ele configurar de efeito de segunda ordem, enquanto não houver vento, não tem como ter efeito de segunda ordem. Então, 164 sobre total de 575, 28,5% dos engenheiros nem entende que é exatamente o efeito de segunda ordem. Não tem como ter efeito de segunda ordem num pilar que não foi modelado com vento, ok? Então não é efeito de segunda ordem. Ficamos 2 opções. Uma, pilares têm cortante mesmo. Outra opção, vigas rotuladas violando a NBR 1018. E realmente a NBR 1018 proíbe eu rotular uma viga. Daí o que eu fiz aqui, ó, eu vim aqui em cima, ó, e eu coloquei uma viga rotulada e aqui não tem viga rotulada. O que vai acontecer aqui é o seguinte: no modelo de viga rotulada, aí sim tem uma cortante mínima nos pilares, ok? Realmente isso aqui é uma questão mais do software, mesmo software modelo errado a viga rotulada em si, tá? Mas a questão é que tem uma cortante mínima que, se eu configurar ele realmente com a rótula real e nessa rótula falsa que o software vem como base,
Ok, teria um cortante zero. Mas a questão é, vigas rotuladas é o que elimina a força cortante. Ok, aqui eu tenho uma viga rotulada, aqui eu não tenho. Quando não se coloca a rótula é que aparece uma força cortante. Ok? Então é só colocar a rótula que elimina a cortante. Sim, mas viola a norma. Ok, essa é a questão. Então não é viga rotulada que gera força cortante. O que acontece é que pilares numa obra de concreto armado têm cortante. E necessariamente eles têm cortante e não faz sentido lógico uma estrutura de concreto armado não ter força cortante. Por que não faz sentido lógico uma peça não ter força cortante? Muito simples. Tá? Eu vou mostrar a situação aqui, mas a questão é, vamos imaginar que eu tenho um pilar genérico aqui. Tá? Vou pegar um pilar genérico aqui com uma peça em balanço. Okay? Só para entender que vai ter um momento fator negativo no pilar. Não é que, você está falando que o pilar... Não, tá? Só para entender uma questão. O que acontece aqui é o seguinte, só vou direcionar a estrutura aqui, eu vou verificar como que essa peça se deforma. Ok? E a questão é, um pilar, quando ele sofre momento fletor, tá? Vai acontecer aqui, mesmo seja um fletor pequeno, ele vai deformar para dentro da obra. Ok? Essa é a primeira questão. Então, o que vai acontecer é que, se for imaginar aqui do lado, mas a questão base é que eu tenho um pilar, eu tenho um pórtico, certo? O pórtico vai estar carregado, eu vou ter momento fletor negativo nos pilares, e não tem como não ter momento fletor negativo nos pilares, porque os pilares vão estar com uma ligação engastada aqui, beleza? O que vai acontecer com o momento fletor? Vai gerar um pequeno negativo, ok? Gerando um negativo, o que vai acontecer é que o diagrama base do pilar de momentos seria esse, se não houvesse cortante, porque se não tem cortante, o momento permanece constante. Mas para isso, o pilar teria que deformar para dentro da obra, ok? Só que para o pilar deformar para dentro da obra, ele tem que empurrar a viga. Então, esse pilar da esquerda está empurrando a viga para a direita, e o pilar da direita está empurrando a viga para a esquerda. Então, o que acontece é que a viga fica comprimida, em troca, ela empurra os pilares de volta. Ok? Então, o que acontece é que esse diagrama aqui de cortantes na prática, do momento, a questão é que como existe um momento fletor, o momento fletor não vai ser assim. O momento fletor vai ser uma linha, assim, ok? Esse aqui é o meu diagrama de momento fletor de uma estrutura. Tanto é que eu vejo que é exatamente o diagrama aqui, está virado. Sem problemas, o princípio é o mesmo, tá? Que ele vai ser positivo de um lado, negativo do outro, positivo de um lado, negativo do outro. Ok? Essa é a questão base, e daí ele vai ter esses momentos aqui. Beleza? Tá? Sabendo isso aqui, então, não tem como um pilar não ter cortante no móvel de concreto armado, a não ser que você rotule as vigas, o que viola a NBR 6118, ok? E que não tenha vento nem outro efeito, ok? Como é proibido rotular vigas, como vento existe, como pilares têm rigidez e pilares deformam e absorvem força cortante, consequentemente, todo pilar tem força cortante, ok? Não tem como ter força cortante e é normal pilar ter força cortante, e se você acha que o pilar não deve ter força cortante, você está errado. Claro, entra a questão que se o seu pilar tem uma cortante elevada acima do limite, daí é um erro de concepção, é um erro de modelagem ou um erro de configuração, mas é um erro de projeto, o pilar ter cortante acima do limite, mas ele tem uma cortante não. Tá? Eu não consigo imaginar, a não ser que tenha um muro de rima, coisa do tipo, por que o pilar tem a taxa de aço mínima, exceto um erro de configuração, mas infelizmente é muito mais comum do que deveria ser, então pode acontecer sim de pilares ter força cortante elevada, beleza? Mas cortante baixa sempre vai existir e não tem como eliminar, ok? Então, por enquanto seria isso.